Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas que me fizeram quase gabaritar o Enem, ou seja, 5 coisas que são fundamentais para você ir muito bem em ciências humanas e passar aí, como eu já fiz em 2019 e em 2020, dos 40 acertos nessa competência do Enem. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que, ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de deixar o seu like aí, caso você goste dessas dicas e caso elas te ajudem a aumentar o seu número de acertos aí na prova de humanas do Enem. Eu garanto que elas me ajudaram a aumentar esses acertos. Bom, galera, como vocês sabem, falta menos de um mês para a prova de humanas do Enem e vocês estão completamente desesperados. Vocês estão querendo aí técnicas e dicas do que fazer nesse mês final. Nesse vídeo aqui eu vou te dar as 5 principais dicas e as 5 principais coisas que eu aprendi, não só fazendo a prova de Ciências Humanas do Enem em 2019 e em 2020, mas também sendo banca de vestibulares aqui no Rio de Janeiro, na área de História. Essas dicas elas vão te ajudar a ir muito além do seu número de acertos atuais, chegando, quem sabe aí, a 40 acertos. E a ideia de gravar esse vídeo ela surgiu justamente dessa sua dificuldade de localizar os seus erros dentro da prova de Ciências Humanas do Enem. Humanas ela não é necessariamente a componente mais difícil dentro do Enem, mas ela é a mais difícil de você saber o que você está errando e o que você está acertando, e por que você está errando e por que você está acertando. Nesse sentido, por exemplo, matemática é bem mais tranquilo do que ciências humanas. Muitas vezes, a maior parte dos candidatos não tem muita ideia do porquê erra ou ainda do porquê acerta uma questão dentro de humanas. E para além disso, um outro grande desafio de humanas que eu já detectei durante muito tempo, sendo banca, sendo professor e também fazendo a prova, é que muita gente tem muita dificuldade de desenvolver um conjunto de técnicas de resolução de questões para a prova de humanas. E é nessa direção que as 5 coisas que eu vou apontar para você nesse vídeo, elas vão te ajudar a desenvolver um conjunto de técnicas para você acertar mais questões em ciências humanas. E a primeira dessas coisas, obviamente, é te dizer, assim, a primeira coisa que você tem que saber na prova de humanas é que o texto ele é seu amigo. Meu irmão, ele é mais do que teu amigo. A resposta, ela tá lá. A prova do Enem é uma prova de habilidades e competências. Isso não quer dizer que ela seja uma prova só interpretativa, mas quer dizer que o texto é a forma pela qual o sujeito da banca do Enem vai ver se você consegue ou não desenvolver a habilidade que ele está te pedindo em determinada questão. Então, sempre, e não esqueça disso, isso é regra de ouro dentro do Enem. O texto, na prova de humanas, ele valida a resposta. Não necessariamente porque a resposta está sempre nele, mas porque ele vai te apresentar um processo, muitas vezes também, que você vai ter que apontar a consequência dele. Então, seja essa resposta estiver no texto, seja se ela pedir uma consequência, uma causa para o fenômeno que está no texto, na prática o texto ele sempre valida a resposta. Portanto, o texto ele é seu amigo na prova de humanas do Enem. E uma outra coisa também, uma segunda coisa que você precisa saber é que, de fato, os comandos eles são muito importantes. O comando do Enem ele não pode ser lido como um comando assim, de marque a correta. Muitas vezes vocês simplesmente ignoram o que estão lendo na hora que vocês vão ler o comando. Aquilo que a questão pede é sempre fundamental e muitas vezes te ajuda a diferenciar uma resposta correta, ou seja, um gabarito, de um distrator, ou seja, de uma resposta que é verdadeira do ponto de vista da matéria, ou seja, da história, da sociologia, da geografia ou da filosofia, mas que não atende ao comando. Então, não ignore o comando ou ainda não leia ele de qualquer forma, achando que você vai ter que sempre marcar a correta ou a resposta que parece a mais correta. Isso não existe na prova de humanos, não existe resposta mais ou menos correta. Existe resposta que atende àquilo que está sendo pedido no comando. E se você tem dúvida de como é que você faz para entender isso, eu ensino isso e muito mais sobre a prova de Ciências Humanas do Enem no meu curso, o Plano do Gabarito. Um curso completo que está com as suas matrículas se encerrando, em que eu te ensino como é que você faz para dobrar o seu número de acertos na prova de Ciências Humanas do Enem. Ele é um curso curtinho, tem 7 horas de duração, então você pode fazer em 2 dias
e que vai ajudar você a desenvolver essa e muitas outras técnicas que são fundamentais para quem quer fazer como eu, sem mesmo um conhecimento muito grande de geografia física ou mesmo de filosofia, conseguir passar aí dos 40 acertos 2 anos seguidos dentro da prova de humanas do Enem. E por que eu estou falando aqui do plano do gabarito, né? Lógico, para te apresentar o curso, mas também para te dizer uma terceira coisa que você precisa saber. E é por isso que o plano do gabarito é um curso tão bem sucedido e com tantos feedbacks como esses aqui que eu estou botando aqui do lado na edição. A prova do Enem, ela não é uma prova conteudista. Isso é um ponto, isso é um fato. Só que tem um outro ponto que a galera esquece. Dizer que a prova do Enem não é conteudista não significa dizer que a prova do Enem não mobiliza conteúdo. Na verdade, a prova do Enem mobiliza conteúdos básicos. É por isso que mesmo uma pessoa que não estuda tanto quanto eu, claro, eu sei muito de história, mas eu não sei muito de geografia, sociologia ou filosofia, pode acertar 40 questões. E isso eu também ensino lá no curso. Você vai ter que dominar a recorrência. O que é dominar a recorrência? Você tem que dominar os temas que mais caem. Antes de partir para temas específicos, domine aquilo que sempre aparece na prova. E se você quiser saber o que sempre aparece na prova, lá no meu Instagram, @prof.rafael, eu tenho um checklist dos conteúdos que sempre caem em ciências humanas, e em linguagens, em matemática e em natureza. Então me segue lá, é gratuito. Você pode ver para você saber o que você tem que ir para a prova sabendo, aqui no caso das ciências humanas, porque de fato você precisa ter um domínio conceitual, ou seja, dos conceitos que sempre caem dentro de sociologia e filosofia, e você precisa ter também um domínio do processo, no caso da história e da geografia. Não vai para decoreba, você não precisa fazer decoreba agora, a menos de um mês da prova do Enem, mas entende os conceitos. E você pode fazer isso, inclusive, fazendo muitos exercícios. Um quarto ponto que você precisa saber, assim, que foi uma parada que eu demorei tempo para saber, até porque eu sou professor, e professor não é um sujeito muito humilde. Você precisa saber que existem questões que você não vai conseguir fazer na prova de humanas. Preste atenção. Você já viu algum vídeo ou você já viu alguém que gabaritou a prova de humanas? Eu estou nessa missão, agora eu vou começar a estudar, faltando um mês para o Enem, para tentar gabaritar. Mas eu não consegui, eu não vi ninguém que conseguiu gabaritar a prova do Enem em humanas. Em matemática você já viu, em natureza você já quase viu, mas em humanas é muito difícil, porque são 4 áreas do conhecimento. Então é óbvio que você vai ter alguma dessas áreas, alguma dessas disciplinas, que você vai ser mais fraco. E ter a humildade de saber isso pode aumentar os seus acertos. Ué, Rafa, como assim? Eu ter a humildade de saber que eu não sei uma questão pode aumentar os meus acertos? É exatamente isso, cara pálida. Quando você esbarra com uma questão que você não sabe, sobretudo se você for um cara de alta proficiência, que acerta 40, 39, 38 questões, isso permite com que você possa chutar questões de forma consciente. No Enem, você tem a teoria lá do 99999, ou seja, de que cada opção tem que ter mais ou menos 9 alternativas corretas. É lógico que isso nem sempre se repete, às vezes uma tem 10, outra tem 8, mas a média não passa de 11 alternativas corretas se você contar o gabarito aí dos Enems da vida. Então, o que acontece? Isso cria uma probabilidade na sua prova de questões em que você marcou menos letras, por exemplo, se eu marquei apenas 6 letras, se eu marquei apenas 6 questões que eu tenho certeza que são corretas na letra E, e eu marquei 10 na letra A, e eu estou em dúvida entre letra A e E, é óbvio que essa questão tem muito mais chance de ser letra E do que letra A. Esse é o cenário que você vai fazer se você tiver em dúvida entre 2 opções. Agora, seja humilde. Se você não tem ideia de qual é aquela questão, se você não consegue validar ela pelo texto, você não sabe a questão, simplesmente chuta que menos apareceu na sua prova. E claro, lembre-se também de não fazer uma sequência maior do que 3 alternativas em sequência. Se você tem 2 alternativas ali, que você tem certeza nas anteriores, que são A e A, é pouco provável que a terceira seja A também. Então, se você tiver em dúvida entre A e E, talvez seja a letra E. Chute conscientemente, isso pode aumentar os seus acertos enormemente. Isso fez com que eu acertasse mais 3 questões no Enem Digital do ano passado, me fazendo passar de 39 para 42 questões. Olha aí, que maravilha! E a quinta dica, a quinta coisa que você precisa saber é o que a gente chama de ampliação vocabular. Isso aí é uma parada que é muito importante para o Enem. Você precisa ser um sujeito que tem um vocabulário amplo. Isso, seja do ponto de vista dos comandos, ou seja, das palavras complexas que são utilizadas como comando, e também, obviamente, dos conceitos que aparecem na prova.
Como é que você vai fazer para desenvolver isso agora, faltando aí menos de um mês para a prova, o mês que você está me vendo há uma semana da prova? Nos simulados que você fizer daqui para frente, você vai marcar todas as questões que possuam palavras que você não conhece. Você vai marcar essas palavras. Fazendo isso, você, após o simulado e após corrigir essa questão, você vai, obviamente, procurar o significado delas. Ah, Rafa, mas e se eu estiver na hora da prova? E se eu estiver vendo esse vídeo a 5 minutos da prova? Tô no portão aqui da UERJ e eu tô para fazer a prova e eu, cara, não tenho tempo de fazer simulado mais. Faz um método que eu utilizo também, sempre que eu esbarro com uma palavra que eu não sei o significado, que é dividir ela em duas. Normalmente, essas palavras que você não sabe o significado, elas são a fusão de duas palavras distintas. Então, por exemplo, o que é um processo biopolítico? É um processo que liga biologia e a política. Então, você sabe o que é política, sabe o que é biologia, vai saber o que é biopolítico. Tenta separar as palavras, caso existam, e tentar pegar o significado de uma parte da palavra ou ainda das duas palavras. Bom, galera, essas foram as nossas 5 coisas que você precisa saber se você quiser fazer como eu e chegar perto do gabarito aí da prova de Ciências Humanas do Enem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e compartilha com seu amigo, mesmo que esteja faltando 5 minutos para a prova. Quem sabe isso não rende 1 ou 2 ou 10 acertos para ele. E se você quiser saber mais técnicas, se você não é um cara que está vendo de véspera esse vídeo aí, clica aqui na minha playlist com mais de 25 vídeos com técnicas de resolução de questões para a prova de Ciências Humanas do Enem. Esses vídeos vão te fazer acertar muito mais questões, te preparando para muitos cenários que estão aí e que aparecem na prova de Humanas do Enem. Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!